Tem noites em que o silêncio pesa mais do que qualquer palavra já dita. Você deita, fecha os olhos, mas a mente não desliga. O corpo até cansa, mas algo dentro de você continua acordado, inquieto, como se estivesse tentando te avisar de alguma coisa que você ainda não entendeu. E no meio disso tudo, você começa a sentir um vazio estranho. Não é só tristeza, não é só cansaço. É como se algo estivesse faltando, mas você não consegue explicar exatamente o que. Talvez você tenha tentado ignorar. Talvez tenha se distraído, ocupado a mente, fingido que estava tudo bem. Mas no fundo, você sabe, tem algo acontecendo aí dentro. Algo que ninguém vê, algo que você mesmo evita encarar. E quanto mais você foge disso, mais isso cresce. Às vezes aparece como ansiedade, outras vezes como medo sem motivo, ou até uma sensação estranha, como se você estivesse perdendo algo importante, mas não sabe o que. E o pior é que ninguém ao seu redor parece perceber. Você continua vivendo, sorrindo quando precisa, seguindo a rotina, mas por dentro tem uma luta silenciosa acontecendo. E essa luta não é só emocional. Existe algo mais profundo nisso tudo. Algo que não dá para explicar só com palavras, nem com lógica, nem com distração. E talvez, só talvez, foi por isso que você chegou aqui hoje. Antes de continuar, tem um motivo para você estar aqui agora. Não é por acaso. Amados e amadas, bem-vindos ao canal Altar do Clamor. O que a gente vai viver aqui hoje não é só uma oração. É um encontro de verdade. Sem filtro, sem distração. Só você e Deus. Respira por um instante. O que você sente é real. Essa angústia, esse peso, essa confusão, não é invenção da sua cabeça. Você não está exagerando. Você não está sendo fraco. E você definitivamente não está sozinho. Tem momentos em que a gente chega no limite, mas não sabe explicar o porquê. E isso assusta. Porque quando não tem explicação, a gente começa a duvidar até de si mesmo. Mas escuta com calma. Nem tudo que você está carregando começou em você. Nem tudo que você sente veio das suas escolhas. E nem tudo que te atinge é visível. Tem coisas acontecendo em um nível mais profundo, mais silencioso, mais espiritual. E é exatamente por isso que você precisa ficar até o final. Porque o que começou como um incômodo pode estar tentando te despertar. Tem algo que você ainda não percebeu completamente, mas já está sentindo. E não é de hoje. Algumas coisas começaram de forma tão sutil que você nem deu importância no início. Uma sensação estranha aqui, um pensamento diferente ali, um desânimo que apareceu do nada e foi ficando. E quando você percebeu, já não era mais só um momento ruim. Virou um estado constante. Dias bons ficaram raros. A paz ficou distante. E aquela leveza que você tinha, parece que foi sendo arrancada aos poucos, como se algo estivesse drenando você, sem fazer barulho. E o mais estranho é que isso não acontece só em você. Já reparou como certos ambientes mudam de energia de repente? Como certos lugares começam a ficar pesados, sem explicação? Como algumas pessoas entram na sua vida e tudo começa a desandar. Não é coincidência. Tem batalhas acontecendo que não são visíveis aos olhos. Tem influências que não se explicam com lógica. Tem coisas sendo alimentadas, enquanto você tenta apenas sobreviver. E quanto mais você ignora, mais isso ganha espaço. Porque o invisível só precisa de silêncio para crescer. Talvez você já tenha sentido isso dentro da sua própria casa. Um ambiente que deveria ser de paz, mas que às vezes parece carregar tensão, irritação, desgaste. Ou talvez dentro da sua própria mente, pensamentos que não parecem seus, medos que surgem sem motivo, lembranças que voltam com uma força desproporcional. E você se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Mas talvez a pergunta certa não seja por quê. Talvez seja o que está por trás disso. Porque existe uma camada mais profunda. Existe uma raiz
que não aparece na superfície. E é exatamente isso que precisa ser revelado. Mas antes disso, você precisa tomar uma decisão. Não dá mais para ignorar. Não dá mais para empurrar com distração. Não dá mais para fingir que está tudo sob controle. Tem coisas que só começam a mudar quando você decide parar e encarar. Então agora, por um momento, pare. Respira fundo e fica aqui. Não sai. Não pula. Não se distrai. Porque o que vai acontecer a partir daqui não é só mais um vídeo. É um ponto de virada. Existe um momento em que continuar do jeito que está começa a custar caro demais. E talvez você já esteja sentindo isso. Não é só o cansaço físico. Não é só a mente sobrecarregada. É algo mais profundo, como se a sua alma estivesse pedindo socorro, mas você ainda estivesse tentando dar conta sozinho. E é exatamente aqui que muita gente erra. Tenta seguir, tenta suportar, tenta ignorar, mas tem batalhas que não foram feitas para você lutar sozinho. E quanto mais você insiste em carregar isso sem ajuda, mais pesado fica. Então escuta com atenção agora. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Não foi só porque apareceu no seu caminho. Existe um motivo espiritual por trás disso. E esse momento é urgente. Não porque algo ruim vai acontecer, mas porque algo precisa parar de acontecer. Esse ciclo, esse desgaste, essa repetição silenciosa que vem te prendendo. E isso não se quebra depois. Não se resolve quando der tempo. É agora. Agora que você está consciente. Agora que algo dentro de você despertou. Agora que você percebeu que tem algo errado e não dá mais para ignorar. Então, para tudo. Se puder, feche os olhos por alguns segundos. Se não puder, pelo menos diminua o ritmo aí dentro. Porque a partir daqui, não é sobre ouvir. É sobre se abrir. Não tenta entender tudo. Não tenta controlar nada. Só deixa cair as defesas. Deixa cair essa força que você vem fingindo ter o tempo todo. Deixa cair esse controle que nunca foi real. Você não precisa segurar tudo. Você só precisa permitir. Permitir que algo maior entre. Permitir que Deus toque onde você nunca deixou ninguém tocar. E antes de qualquer palavra ser dita, existe algo que precisa ser lembrado. Porque tudo isso, tudo que você está sentindo, tudo que você viveu, tudo que você carrega, não muda o fato de que você nunca foi abandonado. Nunca. Porque existe um amor que não depende do seu estado. Não depende da sua força. Não depende nem da sua fé no momento. E é exatamente sobre isso que essa oração começa. Agora, não tenta acelerar esse momento. Não tenta ouvir isso como mais um conteúdo, porque não é. Isso aqui é um chamado. E não é um chamado leve. É profundo, direto e necessário. Então, por alguns minutos, silencia o que está ao seu redor. Mas, principalmente, silencia o que está dentro de você. Respira. Devagar. Deixa o ar entrar. E quando sair, deixa levar junto um pouco desse peso. Você não precisa estar perfeito para esse momento. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa nem saber por onde começar. Só precisa estar aqui, de verdade. Porque existe algo sendo preparado agora. Algo que não depende da sua força, mas da sua entrega. E antes de começarmos a falar com Deus, existe uma verdade que precisa entrar no seu coração. Não só na sua mente. Porque tudo isso que você vive, toda essa dor, todo esse desgaste, toda essa luta silenciosa, não anulou o amor de Deus por você. Nunca anulou. Mesmo quando você se afastou, mesmo quando você duvidou, mesmo quando você se perdeu dentro de si, esse amor continuou ali. E não é um amor distante. Não é um amor que observa de longe. É um amor que se entrega. Porque como está escrito em Bíblia, em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe o peso disso? Não foi um amor superficial.
Foi um amor que entregou tudo. E isso inclui você. Inclui a sua dor. Inclui a sua história. Inclui até as partes que você esconde. Então agora, não entra nessa oração como alguém que está tentando convencer Deus a te ouvir. Entra como alguém que já foi ouvido, antes mesmo de começar a falar. Abre o coração, sem filtro, sem defesa, sem medo, porque a partir de agora, não é só você falando com Deus. É Deus encontrando você exatamente onde você está. Senhor, é aqui, nesse exato momento, que eu me coloco diante de Ti, junto com essa pessoa que está ouvindo agora. Não com palavras bonitas, não com uma aparência de força, mas com verdade. Porque o Senhor vê o que ninguém vê. O Senhor conhece o que nem ela consegue explicar. O que está escondido atrás do sorriso, o que ficou guardado depois de tantas decepções. O que foi sendo acumulado em silêncio, sem que ninguém percebesse. E agora eu te peço, Pai, revela. Revela tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que entrou sem ser percebido, tudo aquilo que foi se instalando aos poucos, como uma sombra silenciosa. Visita cada canto dessa vida agora. Entra na casa, em cada cômodo, nos lugares onde há memória, onde há peso, onde há marcas que ninguém mais toca. Vai até aquele lugar onde a dor começou, onde uma palavra feriu, onde uma ausência marcou, onde algo foi quebrado por dentro e nunca mais foi restaurado. Revela, Senhor, o que está por trás dessa angústia que não passa, o que alimenta esse medo que insiste em voltar, o que sustenta esse vazio que parece crescer em silêncio. Se existem palavras lançadas no passado, se existem declarações que foram absorvidas, se existem mentiras que foram aceitas como verdade, traz à luz agora. Mostra com clareza, porque aquilo que é revelado não pode mais se esconder. Senhor, entra também nos pensamentos, nos ciclos repetitivos, nas vozes internas que acusam, que diminuem, que fazem essa pessoa se sentir menos, insuficiente, incapaz. Revela a origem, porque muitas dessas vozes nem nasceram nela, e mesmo assim, estão vivendo dentro dela. Pai, se existem influências espirituais, se existem ambientes que carregam peso, se existem ligações invisíveis que ainda prendem, revela agora. Não deixa nada oculto, não deixa nada escondido. Porque hoje não é um dia comum. Hoje é um dia de exposição. E tudo aquilo que estava escondido na escuridão começa a perder força quando é trazido para a luz da Tua presença. Senhor, toca nas memórias, aquelas que ainda doem, aquelas que foram evitadas, aquelas que parecem pequenas, mas carregam um peso enorme. Vai até lá e revela não só o que aconteceu, mas o que ficou dentro, porque muitas vezes o acontecimento passou, mas o impacto ficou, e é esse impacto que precisa ser exposto para ser curado. Então faz isso agora, Pai, com cuidado, com precisão, com amor, mas também com autoridade, porque tudo aquilo que está escondido não tem mais permissão para permanecer assim. Revela, mostra, expõe e prepara, porque aquilo que está sendo trazido à luz agora não será ignorado, será transformado. Agora, Senhor, com tudo aquilo que foi revelado, com tudo aquilo que veio à luz, com tudo aquilo que já não pode mais se esconder, é hora de quebrar. Não com força humana, não com esforço próprio, mas com autoridade que vem do céu. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi plantado de forma errada, tudo aquilo que entrou sem permissão, tudo aquilo que cresceu no silêncio, seja arrancado agora. Toda palavra negativa que foi lançada, toda acusação que foi absorvida, toda mentira que foi repetida tantas vezes, que virou verdade, eu declaro, perde a força agora. Toda declaração de fracasso, toda sentença de rejeição, toda voz que disse, você não vai conseguir, você não é suficiente, você nunca vai sair disso. Cai por terra agora, porque não tem mais autoridade. Senhor, quebra também todo o ciclo repetitivo que vem prendendo essa vida,
toda porta que foi aberta de forma inconsciente, toda influência que entrou sorrindo, mas deixou peso. Se existem vínculos invisíveis, se existem laços que ainda conectam essa pessoa a dores antigas, a pessoas que já foram embora, mas ainda influenciam, eu declaro, seja rompido agora, em nome de Jesus. Toda opressão silenciosa, todo peso espiritual, toda carga que não pertence a ela, se desfaz agora. Porque a luz chegou, e aquilo que é luz não negocia com a escuridão. Pai, a tua palavra é clara, e ela não falha. Assim como está escrito em João 3,16, esse amor que entregou tudo, também resgata e também liberta, também transforma. E se o Senhor entregou o seu Filho, não foi para essa pessoa continuar presa, não foi para viver carregando aquilo que o Senhor nunca colocou nela. Então agora, toda prisão interna, toda cadeia invisível, toda limitação espiritual, se quebra, se rompe, se desfaz. Não amanhã, não depois, agora. Senhor, vai desfazendo também toda confusão mental, todo pensamento embaralhado, toda dúvida que paralisa. Traz clareza, traz direção, traz verdade, porque quando a verdade entra, a mentira não consegue mais permanecer. E tudo aquilo que foi sustentado por engano perde o chão. Pai, se existe alguma área onde essa pessoa ainda está presa, mesmo sem perceber, entra agora com autoridade e quebra, sem resistência, sem espaço, sem negociação, porque o que está sendo feito aqui não é simbólico, é espiritual, e tudo aquilo que foi revelado agora está sendo quebrado, definitivamente. Agora, Senhor, depois de revelar, depois de quebrar, é hora de tocar onde ainda dói, porque existem feridas que não aparecem, feridas que foram escondidas, disfarçadas, ignoradas, mas nunca curadas. E são essas feridas que continuam influenciando tudo. Então entra agora, Pai, nesses lugares sensíveis. Vai até aquela dor antiga que essa pessoa aprendeu a carregar em silêncio. Aquela que ninguém viu, ou pior, aquela que foi ignorada quando mais precisava ser acolhida. Toca ali, na rejeição que ficou, no abandono que marcou, na palavra que feriu mais do que deveria. Senhor, vai até a infância, até os momentos onde tudo ainda estava sendo formado, onde a identidade ainda estava sendo construída, e algo aconteceu. Talvez uma ausência, talvez uma cobrança, talvez uma comparação, talvez um silêncio que falou mais alto do que qualquer grito. E aquilo ficou como uma marca interna, que essa pessoa nem sempre consegue explicar, mas sente até hoje. Então cura, Pai. Cura o que foi mal interpretado. Cura o que foi absorvido da forma errada. Cura aquilo que essa pessoa acreditou sobre si, por causa da dor. Se ela aprendeu que não era suficiente, mostra agora que isso nunca foi verdade. Se ela acreditou que precisava se esforçar para ser amada, revela agora que o teu amor nunca exigiu isso. Se ela se acostumou a se diminuir, a se esconder, a se calar, restaura a identidade, porque essa dor não define quem ela é e nunca definiu. Senhor, entra também nas perdas, nas despedidas que não foram bem resolvidas, nas ausências que deixaram vazio, nas lembranças que ainda apertam o peito quando voltam. Acolhe isso agora, sem pressa, sem pressão. Só envolve, como só o Senhor sabe fazer. E dentro desse abraço invisível, vai desfazendo a dor, vai tirando o peso, vai aliviando o coração, vai trazendo paz onde antes só existia tensão. Pai, cura também a mente. Esses pensamentos que voltam, essas memórias que insistem, essas cenas que parecem presas no tempo. Toca nisso agora. Não apaga a história, mas remove a dor que ficou nela, porque lembrar não precisa mais machucar, e sentir não precisa mais doer. Senhor, vai reconstruindo por dentro. Onde houve quebra, traz estrutura. Onde houve confusão, traz clareza. Onde houve dor, planta paz.
e que essa pessoa comece a perceber, mesmo que devagar, mesmo que aos poucos, que algo está mudando, que algo está sendo restaurado, que aquilo que antes doía, agora começa a perder força. Porque a tua presença não só revela, não só quebra, ela cura e está curando. Agora, Senhor, com tudo que já foi revelado, com tudo que já foi quebrado, com tudo que já começou a ser curado, é hora de limpar por completo. Não deixar nenhum resquício, nenhuma brecha, nenhum espaço onde aquilo que já foi tirado possa voltar. Então entra, Pai, e faz uma limpeza profunda na casa dessa pessoa, mas não só nas paredes, não só nos objetos. Entra na atmosfera. Se existe algum ambiente carregado, se existe algum lugar onde a paz não permanece, se existe algum canto onde a tensão insiste em ficar, purifica agora. Que todo peso seja retirado, que toda opressão seja removida, que toda energia estranha, toda sensação desconfortável perca a força, e que a tua presença preencha tudo, cada espaço, cada detalhe. Senhor, vai também nos objetos. Se existe algo guardado que carrega memória ruim, algo que mantém ligação com o passado, algo que ainda sustenta sentimentos que já deveriam ter sido curados, toca nisso agora. Que perca o significado negativo, que seja neutralizado, que não tenha mais poder de influenciar. Pai, purifica também os pensamentos. Tudo aquilo que ainda tenta voltar, tudo aquilo que insiste em ocupar a mente, tudo aquilo que vem como lembrança, mas carrega peso. Limpa agora, que a mente fique leve, que o pensamento fique limpo, que aquilo que não edifica não encontre mais espaço. Senhor, vai mais fundo, vai nas intenções, vai nas motivações, vai nos sentimentos escondidos, porque nem tudo que está dentro foi percebido ainda, mas o Senhor vê. Então limpa também o que ainda não foi identificado, o que ainda não foi nomeado, o que ainda não foi compreendido, porque não precisa ser entendido para ser purificado. Pai, remove toda a contaminação espiritual, tudo aquilo que veio de ambientes errados, de conversas erradas, de influências erradas, seja desfeito agora. E no lugar disso, coloca leveza, coloca paz, coloca presença, que essa pessoa sinta o ar diferente, o ambiente diferente, a mente diferente, como se algo pesado tivesse sido retirado e algo leve tivesse entrado. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Senhor, faz uma limpeza completa, sem deixar nada para trás, sem deixar nenhum ponto aberto, e que a partir de agora, essa vida não seja mais um lugar de peso, mas um lugar onde a tua presença habita com liberdade, onde há paz, onde há descanso, onde há presença, e tudo aquilo que não combina com isso não encontra mais espaço. Agora, Senhor, depois de limpar, depois de purificar, é hora de guardar, porque aquilo que foi restaurado precisa ser protegido. Aquilo que foi tocado, não pode mais ficar exposto. Então eu te peço, Pai, cobre essa vida agora. Cobre com a tua presença, com o teu cuidado, com a tua proteção constante. Que nada que não vem de ti tenha acesso novamente. Fecha portas invisíveis. Fecha caminhos que levavam ao erro. Fecha brechas que antes estavam abertas, mesmo sem perceber. E guarda a mente dessa pessoa. Que pensamentos negativos não encontrem mais espaço. Que vozes de acusação não tenham mais força. Que dúvidas que paralisavam não consigam mais permanecer. Que a mente seja um lugar seguro, um lugar de paz, um lugar onde a tua verdade habita. Senhor, guarda também o coração, porque é ali que muitas coisas começam. Protege dos sentimentos que confundem, das emoções que prendem, das ligações que parecem boas, mas trazem desgaste. Que o coração seja firme, alinhado, seguro em ti. Pai, cobre também a casa, cada parede, cada ambiente, cada espaço onde essa pessoa vive. Que seja um lugar protegido, um lugar onde a paz não é interrompida,
onde a presença do Senhor permanece, que tudo que entrar ali seja filtrado pela tua presença e tudo aquilo que não pertence não consiga permanecer. Senhor, guarda também os caminhos, os lugares que essa pessoa vai, as pessoas que ela encontra, as decisões que ela toma, que tudo seja protegido, que ela não entre onde não deveria, que não se conecte com aquilo que vai ferir, que não se distraia com aquilo que afasta, mas que haja direção, clareza, proteção em cada passo. Pai, coloca um cerco de proteção ao redor dessa vida, ao redor da mente, ao redor das emoções, ao redor da casa, como uma barreira invisível que impede o mal de avançar. E mesmo que algo tente se aproximar, não encontra espaço, não encontra abertura, não encontra permissão, porque agora essa vida está guardada, protegida, cuidada, e não por esforço próprio, mas pela tua presença constante. Senhor, que essa pessoa sinta isso, que ela perceba, mesmo sem ver, que existe um cuidado ao redor dela, um cuidado que não falha, um cuidado que não se afasta, um cuidado que permanece e que a partir de agora ela possa descansar, porque está protegida de verdade. Agora, Senhor, onde havia dor, começa a nascer paz, onde havia peso, começa a surgir leveza, onde havia confusão, algo começa a se alinhar, e essa mudança não é externa primeiro, ela começa por dentro, silenciosa, profunda, real. Pai, restaura aquilo que foi perdido ao longo do caminho, aquela paz que um dia existiu, aquela leveza que parecia natural, aquela esperança que se perdeu no meio das decepções. Traz de volta, mas não como antes, melhor, mais firme, mais madura, mais enraizada em ti. Senhor, substitui agora, substitui o medo por descanso, substitui a ansiedade por confiança, substitui a insegurança por identidade. Que essa pessoa comece a se ver diferente. Não mais pelos erros, não mais pelas quedas, não mais pelas dores que viveu, mas pela forma como o Senhor a vê. E isso muda tudo, porque quando a identidade muda, a forma de viver muda. Pai, restaura também a visão, a forma como ela enxerga a vida, o futuro, os próximos passos, que não seja mais através do medo, mas através da confiança, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter todas as respostas, que exista paz em caminhar, mesmo sem controle. Senhor, traz de volta o ânimo, essa vontade de seguir, essa força que parecia ter acabado, essa motivação que foi sendo drenada aos poucos, renova agora, como um fôlego novo, como um recomeço interno, e que essa pessoa perceba que aquilo que antes parecia impossível já não pesa mais da mesma forma, porque algo mudou, e não foi superficial, foi profundo. Pai, restaura também os relacionamentos, aquilo que foi quebrado, aquilo que foi desgastado, aquilo que ainda pode ser reconstruído, toca nisso, traz sabedoria, traz equilíbrio, traz direção, e onde não for para permanecer, traz paz também para soltar, porque restauração não é só trazer de volta, é alinhar com o que é certo. Senhor, que essa pessoa sinta que não está mais no mesmo lugar de antes, que existe algo novo começando, mesmo que pequeno, mesmo que ainda silencioso, mas real, porque o que o Senhor começa não fica pela metade, e o que está sendo restaurado aqui não volta ao estado anterior, se torna mais forte, mais firme, mais cheio da tua presença. Agora, percebe o que está acontecendo. Algo mudou. Talvez você ainda não consiga explicar. Talvez não tenha palavras para descrever. Mas no fundo, você sente. O peso já não é o mesmo. A respiração ficou mais leve. A mente um pouco mais silenciosa. E isso não é coincidência. Isso é resposta. Porque quando Deus entra, Ele não passa despercebido. Ele toca, Ele move, Ele transforma. E agora é hora de declarar. Não com dúvida, não com medo, mas com certeza.
Porque o que foi feito aqui não volta atrás, então escuta. Nada será como antes. Essa dor já não vai mais te dominar. Esse medo não vai mais te controlar. Esse ciclo não vai mais se repetir. Porque algo foi quebrado. E quando Deus quebra, ninguém reconstrói da mesma forma. Senhor, sela esse momento agora, como um marco, como um ponto de virada, como um antes e depois, e que essa pessoa nunca mais se esqueça do que sentiu aqui, do que percebeu aqui, do que começou aqui, porque isso não foi só uma oração, foi um encontro, e encontros assim mudam destinos. Pai, declaro agora que toda a sombra que antes acompanhava não encontra mais espaço, que toda a opressão que antes pesava não consegue mais permanecer, que toda a confusão que antes dominava se dissipa completamente, e no lugar disso, permanece a tua presença, forte, constante, viva, e essa presença não vai embora quando o vídeo acabar. Ela continua, ela acompanha, ela permanece. Então guarda isso, grava isso, porque hoje algo foi ativado dentro de você, e isso ninguém tira. Senhor, obrigado. Obrigado, porque mesmo quando essa pessoa não sabia explicar o que estava sentindo, o Senhor já sabia. Mesmo quando ela tentou ignorar, quando tentou seguir sozinha, quando achou que precisava ser forte o tempo todo, o Senhor permaneceu, presente, atento, pronto. Obrigado porque hoje, no meio de tudo isso, o Senhor encontrou ela. Não depois que tudo estivesse resolvido, não depois que estivesse perfeita, mas exatamente como está. E ainda assim, tocou. Ainda assim, revelou. Ainda assim, curou. Ainda assim, restaurou. Pai, obrigado por esse momento. Porque não foi só mais um instante, foi um divisor. Um ponto onde algo termina e algo novo começa. Obrigado porque aquilo que pesava já não pesa da mesma forma. Porque aquilo que prendia já não tem mais a mesma força. Porque aquilo que doía já começou a ser transformado. E mesmo que essa pessoa ainda não entenda tudo, ela sente. E isso já é suficiente. Senhor, obrigado pela tua presença, que não depende de lugar, não depende de situação, não depende nem do estado emocional. Ela simplesmente está e permanece. Então eu te agradeço por aquilo que já foi feito, por aquilo que está sendo feito e por aquilo que ainda será feito, porque o Senhor não para no meio. O Senhor completa, o Senhor sustenta, o Senhor continua. E a partir de agora, essa vida entra em um novo ciclo, um ciclo onde a paz não é ausência de problema, mas presença do Senhor. Um ciclo onde a força não vem do esforço, mas da conexão. Um ciclo onde o medo já não decide, porque a confiança começou a crescer. Pai, que isso permaneça, que isso se fortaleça, que isso se torne parte da vida, não só um momento, e que cada dia, cada escolha, cada passo, seja marcado por aquilo que começou aqui hoje. Obrigado por tudo. E agora, antes de você sair daqui, guarda isso. O que você sentiu hoje não foi coincidência. Não foi só emoção. Não foi só o momento. Foi real. E mais do que isso, continua. Mesmo quando você fechar esse vídeo, mesmo quando voltar para a rotina, mesmo quando o barulho do mundo tentar ocupar espaço de novo, o que aconteceu aqui permanece. Porque você não está sozinho. E nunca esteve. Mesmo nos dias mais silenciosos, mesmo nas fases mais confusas, mesmo quando parecia que ninguém via, Deus estava. E continua. Então, quando aquele peso tentar voltar, quando aquele pensamento tentar reaparecer, quando aquela sensação tentar te puxar de novo, lembra, você já não está no mesmo lugar. Algo mudou. E isso ninguém tira. E se em algum momento você esquecer, volta aqui. Não por causa do vídeo, mas por causa do que acontece quando você se permite parar e se conectar de verdade. Porque esse canal não é só conteúdo, é um lugar de encontro, um lugar onde você pode voltar, respirar e se alinhar de novo.
E se isso fez sentido para você, se você sentiu algo mudar, mesmo que pequeno, fica aqui. Se inscreve. Não como um clique qualquer, mas como uma decisão de não caminhar mais sozinho. E se puder, escreve nos comentários algo simples. Não precisa explicar tudo, só declara: eu recebo, ou eu não estou mais sozinho. Porque quando você declara, você reforça. E quando você reforça, você firma. E o que foi firmado hoje não se perde. Permanece aqui e dentro de você. Amados, se essa oração tocou você de verdade, não guarda isso só para si. Tem alguém, agora, no mesmo lugar que você estava antes de começar. Alguém tentando ser forte, mas já cansado por dentro. Alguém sorrindo por fora, mas lutando em silêncio. E talvez essa pessoa precise exatamente disso que você acabou de viver. Então compartilha. Não como algo comum, mas como quem entrega um respiro para alguém que já está quase sem forças. Porque às vezes, um simples envio se torna o ponto de virada na vida de alguém. E você pode ser esse instrumento. E continua aqui. Permanece. Porque isso não termina agora. Isso é só o começo de algo que ainda vai se aprofundar, ainda vai se fortalecer, ainda vai se revelar de formas que você nem imagina. Tem coisas que Deus ainda vai te mostrar. Tem respostas que ainda vão chegar. Tem mudanças que ainda vão acontecer. No tempo certo. Mas o mais importante, já começou. E se em algum momento você sentir que está perdendo o foco, que a mente está ficando pesada de novo, que o coração está se fechando, volta. Não para repetir palavras, mas para se reconectar com o que é real. Porque existe um lugar onde você sempre pode voltar e ser encontrado. E esse lugar não é só aqui, é dentro de você, onde Deus já começou a agir. Permanece firme, mesmo que em silêncio, mesmo que aos poucos, porque quem começou vai terminar. E o que está sendo construído, ninguém derruba. Fica em paz. E continua. Agora sim. Permanece em silêncio por alguns segundos, sem pressa, sem distração, sem tentar explicar nada. Só sente, percebe o que está diferente, mesmo que seja sutil, mesmo que ainda esteja começando. Porque às vezes, Deus não faz barulho, mas transforma tudo. E esse momento não precisa ser interrompido com pressa. Fica mais um pouco. Respira. Deixa essa paz se acomodar dentro de você, como algo que chegou e não pretende ir embora. E quando você abrir os olhos, quando você voltar para a rotina, quando tudo ao redor continuar como sempre foi, lembra, você não voltou igual. Tem algo novo aí dentro. Algo que foi tocado. Algo que foi alinhado. Algo que foi restaurado. E isso vai começar a aparecer nas suas escolhas, nas suas reações, na forma como você encara as coisas, talvez devagar, talvez silencioso, mas constante, porque quando Deus começa, Ele sustenta. Então segue, sem pressa, mas sem voltar atrás, com calma, mas com firmeza, porque o que começou hoje não termina aqui. Se aprofunda, se fortalece e te leva para um lugar que antes parecia distante, mas agora já começou a se aproximar. Fica em paz. E vai. Você não está sozinho. Nunca esteve.